começa a ser levantado diante do altar do Senhor, do nosso Deus. Construção, aleluia, já é o momento da primeira pedra a ser colocada no nome santo de Jesus Cristo. Ó Pai bendito e maravilhoso, eu creio, Pai, que o Senhor está iluminando pensamentos e ativando, Senhor da glória, compromisso com seus filhos e filhas, no nome santo de Jesus Cristo, Pai, aonde a honra, a glória, o louvor e a adoração pertence ao Senhor. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que de lavará soriote camanás. Irmão, bem rápido. No dia 30 desse mês, será uma quinta-feira, haverá uma reunião da Suprema Aliança de Deus para a nova diretoria, que ela é bienial. Será uma quinta-feira. Já quero antecipar para o evangelista Isaías que nesse dia não haverá culto na Simeão. A gente vai marcar uma segunda-feira dessa mesma semana, em nome de Jesus, e trazer os irmãos da usina também para fazer parte dessa reunião e os demais irmãos para que possa estar aqui. Eu já estou com o edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária. Será realizada às 19 horas. Já conta a partir da manhã, né, na data vigente, para nome de Jesus, assim, em nome de Jesus, para que depois vou estar colocando no mural, na parede, para que todos fiquem cientes, e vou estar relembrando a cada culto aqui, para que no dia 30, em nome de Jesus, para que possamos ter a igreja dentro da legalidade também aqui, para com a lei aqui na terra. Amém? Também já quero agradecer ao diácono Tardelli, que aceitou o desafio de estar aqui hoje, diante de tanta ocupação que ele tem. E louvo a Deus, porque Deus também tem aberto porta para ele. E é aquilo, é uma porta dentro de outra. Deus sempre abre uma porta dentro de outra. Porque essa outra porta é uma melhor do que a que foi aberta. Vem para cá, por favor, diácono, em nome de Jesus. Ele vai estar ministrando nessa noite a palavra do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus pela vinda do diácono. Pai, em nome de Jesus, que está seu filho, seu servo, Pai. E eu creio que nessa noite, Pai, o Senhor vai falar fortemente conosco. Mais uma vez, como é através desse canal, que há de nos trazer, Pai, a palavra do Senhor. Já cremos e acreditamos que sairemos daqui tomado da palavra do Senhor, direção e orientação, no nome de Jesus. Todos digam amém. Aleluia.
Irmãos, eu queria agradecer o convite. Eu achei que o pastor Dojão não ia me convidar mais. Eu digo, meu Deus, é forte. Mas como é bom estar aqui, né, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus, fique à vontade. Que bom ter vocês, ver vocês novamente. E quando a gente recebe uma oportunidade, né, irmão, de estarmos juntos, eu acho que não tem privilégio maior. Muitos procuram multidões. Né? Se tivesse uma multidão aqui, o cara tava pulando, saltando. Mas esses dias eu fui convidado para um podcast e o Senhor me deu uma palavra muito forte. O cara disse, eu contando a minha trajetória, ele disse, olha, a sua história é parecida, muito parecida com a de José. Aí eu disse, realmente. Se todos nós pegarmos a nossa trajetória, a gente sempre teve altos e baixos, não é assim? E naquele mesmo instante, pastor Dojão, o Senhor, eu acho que esse microfone está com muito eco, não sei, acho que tem muito agudo, né? Tem muito agudo. Eu não sou sonoplasta não, mas eu manjo, viu, irmão? Aí, o que acontece? Quando eu falei, a gente, no podcast, Deus me fez lembrar que Ele deu uma promessa ao seu povo, mesmo eles sendo escravos. Você está comigo aqui em nome de Jesus? O povo é levado escravo, mas a Bíblia diz que eles, mesmo sendo escravos, eles prosperavam mais do que os nativos. Era assim ou não era? Mas o que eu quero trazer essa noite é que entre o Egito e a Terra Prometida existe um espaço de tempo chamado deserto. E esse deserto, irmão, é desconfortável. É. Por isso que Deus ele é tão extraordinário que quando ele tira o povo do Egito, ele começa a suprir as necessidades básicas das pessoas. Mas o que eu quero dizer essa noite é que Deus não nos escolheu para ser escravos permanentes. A gente não pode se conformar com algum tipo de escravidão, irmãos. Porque a escravidão, por mais que você esteja bem, por mais que você ache que você esteja tranquilo, ela te aprisiona em algumas áreas. Quando nós falamos sobre escravidão, a gente quer dizer assim, há uma limitação, irmãos. E nós fomos escolhidos para viver algo extraordinário de Deus. Ei, você não nasceu para ser escravo. Não se conforme com essa escravidão. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. E eu fiquei, esse ano de 2026, responsável por elaborar os temas do estudo do nosso grupo de homens o ano todo. Meu pastor me deu essa missão da gente ficar ministrando os estudos. E o primeiro tema que nós abordamos no grupo de homens foi 1 Coríntios 10, 13. Mas, Tardelli, qual foi o tema?
vencendo vícios e fraquezas para viver um tempo de expansão. Irmãos, é muito forte. E o que é que 1 Coríntios diz? Bem assim, olha lá. Não veio sobre vós tentações, senão humanas, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Amém? Antes, com a tentação, dará também o quê? O escape, para que possais suportar. E trazer a escravidão, trazer ambientes que nos prendem, trazer coisas que automaticamente nos paralisa. Mas automaticamente nós precisamos estar cientes essa noite, queridos, que não tem nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Você entende o que o Senhor está falando conosco essa noite? Ele diz que não veio tentação senão humana. É forte. E quando Deus me deu esse tema para trabalhar sobre os homens, pastor Dojão, nós começamos a entrar em uma área que automaticamente talvez ninguém adentre. Porque quando nós estamos aqui nesse momento, quando nós estamos à vista de todos, automaticamente nós camuflamos e escondemos os nossos vícios e as nossas fraquezas. E tem homens parando, tem mulheres parando ministerialmente, parando na caminhada, porque tem coisas que automaticamente estão sendo feitas no oculto, obscuras, que chega a um certo e um determinado ponto que não há um controle sobre aquilo. E aí a pessoa deixa de governar sobre o seu desejo, sobre as suas vontades, e agora passa a ser o quê? Governado. E esse tema foi um tema confrontador, porque nós primeiramente entramos em áreas que talvez ninguém goste de falar e de discutir. E quando nós falamos para homens, nós falamos de uma forma diferente. Quando nós falamos para a igreja, nós temos que usar outra linguagem. Mas tem coisas, hoje, tem vícios atrelados às nossas vidas que tem feito a gente parar no meio da caminhada. E se você pegar o contexto de 1 Coríntios, era uma cidade totalmente mergulhada em pecado, irmãos, é muito forte. O apóstolo Paulo se depara com uma cidade, com um povo, com uma cultura totalmente mergulhada na prostituição, no vício, na idolatria. E as coisas, a gente precisa entender isso, o pecado ele é tão bom, ele é tão doce, que nos leva a mergulhar de cabeça, que quando eu e você, se a gente não tiver cuidado, a gente vai chegar a um ponto que a gente não tem mais força de lutar contra aquele vício e contra aquela fraqueza que tem paralisado a gente. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu dizendo, olha, ei, não veio sobre vocês tentações, senão humanas. Falando e trazendo essa mensagem, o que eu quero trazer para mim e para você hoje é que, como nós somos homens, vivemos como homem, caminhamos em um mundo como homens, nós vamos ser tentados realmente como homens. Imagine o nosso Jesus quando foi tentado. Imagine ele vivendo
a experiência de ser homem. Mas sabe qual é a diferença de ser um homem de Deus e a diferença de ser um homem comum? Aí é o grande diferencial. O homem de Deus, ele tem discernimento. O homem de Deus, ele tem algo que talvez o homem aí fora carnal não tenha, que é chamado amigo Espírito Santo. Por isso que Paulo escreve e diz: ei, peraí, se você está alinhado a Deus, se você está caminhando com Ele, se você tem Ele dentro de você, se o Espírito Santo reina dentro de você, você consegue superar qualquer tentação, queridos. Por mais que seja algo tremendo, forte, a Bíblia diz que nós precisamos resistir ao inimigo e ele... Então, para que ele fuja, automaticamente tem que haver uma resistência. E se eu não resisto, automaticamente eu não recebo o quê? Escape. Que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também escape. E aí, a experiência desse estudo, quando falou que era culto de homem, eu digo, eu vou trazer essa experiência que nós tivemos lá. E ali nós começamos a fazer algumas dinâmicas, e o primeiro encontro que nós tivemos, nós levamos uma folha, e nós pedimos para que cada homem pudesse relatar e escrever qual era a sua maior fraqueza. Mas quando nós demos a folha, nós não pedimos para que cada um se identificasse, não. Mas aquele que recebeu pudesse relatar a sua maior fraqueza, o seu maior vício. Irmãos, foi muito forte. Depois que nós embaralhamos as folhas e eu pedi para que cada um lesse o relato de talvez de outro homem que tinha escrito. E o que nós estamos vendo hoje é que o inimigo das nossas almas tem conseguido minar as forças tanto do homem, da mulher, da igreja, e fazendo as pessoas pararem por coisas pequenas. Por isso que o Senhor tocou muito forte nesse estudo, dizendo: ei, Tardelli, independente da tentação, você consegue suportar. Mas para suportar, eu preciso estar preparado. Concorda comigo ou não, irmãos? Como é, o irmão falou ali que eu era gordinho. Que é isso, querido? É forte. Mas como é que um cara, não gordinho, mas acima do peso, sem um preparo físico, consegue correr uma maratona? Ele não consegue. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Como é que um proprietário de uma bela construção entrega a essa pessoa a responsabilidade de construir um sonho dele sem ele ter uma capacitação? Você está entendendo o que o Senhor está falando? Então, para resistir, eu tenho que estar preparado. Para que eu possa amanhã correr 5 quilômetros, eu preciso primeiro começar nos pequenos passos, nas pequenas caminhadas, e ali eu vou evoluir. Eu começo com 500 metros, depois eu alcanço 1 quilômetro, depois eu vou para 1,5. E se você contabilizar, você vai levar 2 meses de preparação para poder chegar nos 5 quilômetros.
E para a gente poder vencer todas essas fases como homens, como igreja, como mulher, como servo do Senhor, nós precisamos nos preparar espiritualmente. Se nós pegarmos o mundo hoje, ele não está diferente do que Paulo encontrou Coríntios, não. Aí fora, irmãos, aí fora você vai encontrar tudo com a maior facilidade. Você quer transar? Você vai encontrar diversas. É assim ou não é, irmãos? Você quer usar drogas? Você vai encontrar diversas drogas. Você quer consumir álcool? Você vai estar liso, mas vai ter diversas pessoas para te oferecer. E a pergunta hoje é: qual é a sua fraqueza? Qual é o seu maior vício hoje que tem impedido de você evoluir em Deus? E sabe o que mais me chocou nesse encontro de homens? Foi ver um homem estruturado que perdeu na minha igreja mais de R$500 mil no tigrinho. Eu não estou falando de 10, eu não estou falando de 20, eu não estou falando de 100 mil, eu estou falando de R$500 mil. Se você não consegue vencer o vício do jogo, desinstale do seu celular, querido. Acabou. Se você é viciado em pornografia, queridos, ei, não vá para o seu banheiro com o seu telefone. Não fique no seu quarto só com o seu telefone. Ei, tenha cuidado com relação a isso. Mas Paulo escreve e diz: ei, não veio sobre vocês nada do que você não possa suportar. Mas suportar como? Tardelli, qual é o segredo? Estrutura espiritual. Meu irmão, se você não consegue deixar de trair a esposa, pelo amor de Deus. E ali, pastor Dojão, a gente começou a tratar diversos assuntos. Não só pornografia, não só vícios em jogos, não só vícios na bebida, no álcool, não. E nós finalizamos o estudo segunda-feira passada. Fizemos um coffee break. E nesse final do estudo, nós demos a oportunidade de cada um que quisesse relatar, falar a experiência de ser confrontado. Sabe por quê? Porque quem é você quando você está só? Quem é o Tardelli quando ele está sozinho? Aqui não, irmãos, aqui é muito fácil. Mas quem é você quando você está sozinho com o seu celular? Aí Paulo se depara com a cidade totalmente devastada em pecado. Mas aí o que eu quero dizer é que quando eu trouxe o povo lá no livro de Êxodo, que Deus traz a promessa. Ei, o que eu quero falar para algumas pessoas essa noite é que a promessa ela é irrevogável. Se você não entender isso, talvez você não vai viver algo tremendo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque está totalmente fora dos conceitos, dos preceitos
dos mandamentos, dos estatutos, das regras de Deus. E o grande detalhe é que as pessoas se acostumaram a ser escravos com promessas. Deus me prometeu quando eu era criança, no ventre da minha mãe. Peraí, queridos. E por que até agora não aconteceu? No Egito, escravo prosperava mais do que os egípcios. Mas quando Deus tira o povo do Egito e leva para o caminho da terra prometida, ainda tinha pessoas com vícios e fraquezas. Era como a gente pode dizer que o Egito não saiu de dentro. Por quê? Porque tinha coisas lá que o prendiam. E como é que vai viver promessas? Como é que vai viver o extraordinário de Deus? Mas as vestes estão crescendo. Sim, claro, porque a promessa, ela é irrevogável. Mas será que você vai entrar na terra prometida? Será que vai viver tudo e todas as promessas que o céu prometeu? Como? É forte, não é? E trazer isso hoje é um confronto. Nós vimos um relato de outro irmão, que ele disse: irmãos, eu estava quase a perder meu casamento, porque eu tinha práticas libidinosas, que faz até vergonha dizer aqui. E um dia eu vi vocês convidando na igreja que tinha um grupo só de homens, e eu senti vontade de vir. Mas quando eu cheguei, foi tanta pedrada, foi tanto confronto, que parece que vocês conheciam a minha vida. Não é assim, irmãos. É porque para todo processo de libertação, Deus vai te sacudir, tirar algumas coisas de lugar, vai te confrontar, vai te, como eu posso dizer, até para você te constranger, para você cair na real e entender que tudo isso não combina mais com você. E eu me deparo com uma grande mudança, porque quando nós não somos confrontados, por isso que a igreja, ela tem que estar, no meu ponto de vista, a todo momento sendo confrontada. A liderança a todo momento tem que ser confrontada. Porque se eu fosse um pastor, eu estava na casa do meu obreiro uma vez na semana perguntando à esposa dele como é que ele é em casa. Eu ia ser aquele pastor de toda semana ir na tua casa, jantar contigo, comer da tua boia, só para ver como é que tu está dentro de casa. Sabe por quê? Porque quando você sobe aqui, filho, olha, a responsabilidade é grande. E em um período que eu tiver vícios, que eu tiver preso em vícios e fraquezas, nunca que eu vou subir nesse lugar sem antes eu me libertar. Mas como é que eu me liberto dessas coisas? Como é que eu vou buscar ajuda para tentar me libertar de algumas coisas? A Bíblia diz que pecado confessado é perdão. Se não há confissão, não há pecado. Mas as pessoas acham que o confessar ou o confessionário só é para os católicos.
para os nossos irmãos católicos. Não é assim, irmãos? Mas não tem coisa melhor. Não tem coisa mais maravilhosa do que um gabinete pastoral. Eu já fiz um gabinete com o Dojão. Eu estava numa luta que eu digo, Jesus, me ajuda, quem eu chamo? Aí eu liguei para o meu pastor Dojão. Foi ou não foi? Dojão, me socorre, vem cá. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos fracos na fé, quando o nosso nível espiritual está lá embaixo, tem que chegar alguém mais espiritual do que você. É como se comprasse um carro elétrico. Você viu como é o carro elétrico agora? Você chega em casa, né, na tomada. Deixa ele dormir, né? Assim não é? Ele chega sem autonomia. 5 quilômetros de autonomia. Chega em casa na pulso. Aí o que é que você faz em casa? Tomada. E deixa ele carregar. No outro dia, ele está com 100% de carga. Assim é a vida espiritual da gente. E quando a gente chama alguém com um nível de espiritualidade maior do que a gente, não é se expor, né? Porque a primeira coisa que o cara fala é assim: como é eu me expor para o meu pastor? E se a mulher disser, olha, eu vou contar ao pastor como é que você está em casa, ele disse, força, eu dou-lhe uma pisa. Porque ele quer omitir que ele está fraco espiritual e não tem coragem de bater na porta do gabinete para pedir ajuda. E como é que eu venço vícios, fraquezas, se eu não confesso, se eu não peço ajuda? Você pode entender que dentro do